gente, tudo bem? Eu sou a Samara. Eu sou a Núbia. E no episódio de hoje a gente vai contar pra vocês como nós conhecemos os nossos maridos. Ai, delícia. Né? Uma coisa boa. E aí? E aí, amiga, será que pode contar? Pode contar, amiga. Bora lá. Bom, primeira coisa, vocês vão escutar uma criança ao fundo, que ela tá acordada aqui do nosso lado. Mas se você tá barulho de brinquedos, ela conversando do jeito dela. Então, assim, vocês vão ter que relevar, tá? Se vocês gostam de vídeo assim, vocês estão gostando do nosso podcast, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários o que mais vocês querem ver por aqui. Deixa seu like, compartilha e ativa o sininho de notificações, porque se Deus quiser, vídeo toda semana. Um vídeo por semana a gente vai tentar, né, filha? Combinado, filha? Ela tá me Combinado, mamãe! pois. Ela olha pra mim, ela olha pra Samara rir, olha pra mim, ela fica assim. Ela tá na fase de estranhar, gente. Ela tá... Caso sério, né? Mas eu peguei ela, ela não chorou, então tome. Gente, Vamos lá. então vamos lá. Quem vai começar? Eu ou tu? Começa Eu, você. eu ou teu? Eu ou teu. Começa você. Então, vamos lá, gente. Olha, como eu conheci o meu marido. Deixa eu botar o microfone mais no centro. Como eu conheci o meu marido. Vamos lá. Em 2000, eu tenho que pensar nas datas, tá? 2012. Desculpa. Em 2012, o Thiago foi ao Brasil. Bom, o Thiago saiu do Brasil em 2001. Ele morou 107 anos em Portugal e depois ele veio para a Espanha. E aí o Thiago ele ficou muito tempo sem ir ao Brasil. Então ele ficou 11 anos sem ir ao Brasil. Então o Thiago foi ao Brasil em 2012. E aí eu conheci o Thiago em Rio Esplendor. Porque a minha irmã e meu cunhado moravam em Rio Esplendor, porque meu cunhado era pastor de uma igreja lá. E a família do Thiago é toda de lá. E assim, eu conhecia a prima do Thiago, né, a Stephanie. E aí a gente se conheceu, mas assim, nada com nada, cara. Eu nem aí pro Thiago, o Thiago nem aí pra mim. Eu tava conversando com outro menino, o Thiago tava numa vida perdida dele aí. Então assim, eu não posso falar o nome da menina, mas foi com que a menina que ele ficou, que você sabe quem é. Enfim. Aqui, ó, E aí, acabou. Ou quando foi em 2013, o Thiago, né, obviamente, ele voltou pra Espanha e tal, a gente nem manteve contato, a gente virou amigo no Facebook, mas não conversava, não tinha contato, não tinha nada. Quando foi em 2013, eu já tinha formado da faculdade, eu estava trabalhando em outra cidade. Eu estava no Facebook, porque a minha internet era muito ruim na época ainda. E aí o Thiago, ele estava aqui na Espanha, e se não me engano, na época ele era 5 horas de diferença. Então aqui era de madrugada, lá era de noite. O Thiago, de acordo com ele falou assim, cara, não tem nada pra fazer, vou ver quem está online no Facebook. Quem faz isso? Só tinha eu, não tinha mais ninguém online no Facebook. À toa não, o seguinte. Vou mandar mensagem, vai que ela responde. E aí a gente começou a conversar, e isso foi em maio de 2013. E a gente conversando, não sei o que, presei parará, petit patatá, a gente Você não começou a achou conversar. estranho não de mandar mensagem? Muito, porque tipo, do nada ainda por cima, a gente não tinha vontade de contar, mas a pessoa aqui é educada, beleza. E aí, na época eu já orava, falava com Deus assim, Deus, o meu próximo namorado, eu quero que seja meu marido, eu não quero namorar com namorar. Então, né, que o Senhor prepare tudo. E eu falando com Deus e tal. E eu falava as características pra Deus do jeito que eu queria, meu marido. Tanto física quanto de característica mesmo de ser uma pessoa, um servo do Senhor, que fosse uma pessoa honesta, trabalhadora, enfim. E aí, eu comecei a mudar a minha oração. Depois a gente começou a conversar todos os dias. Mês de maio, a gente conversava todos os dias. Deus que seja o Thiago. E aí eu comecei a orar pelo Thiago. Eu comecei a falar, Deus, se é o Thiago que o Senhor tem, que o Senhor mostre pra mim que é o Thiago. E se não for, que a gente pare de conversar pra não ficar me iludindo, criando expectativa e tal. E aí isso foi 12 de junho, Dia dos Namorados, né, no Brasil. Aí ele mandou mensagem assim, perguntando que eu esperava, não, um dia antes, o que eu esperava de um namorado, que não sei o que, as características, nanã. Aí a gente começou a conversar sobre isso, eu também perguntei, nossa, eu não curti muito. Eu também perguntei pra ele o que ele esperava eu tô aqui balançando o carrinho, gente. E a outra mão aqui. O que ele esperava de namorada também e tal. E aí a gente começou, e aí no dia 12, aí ele virou pra mim e falou assim, olha... Tudo isso por mensagem. Tudo pro Facebook. Messenger no Facebook. Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma coisa pra te contar e tal, eu tô orando por você. Aí eu falei assim, bom, então eu também estou orando por você, né? Desde quando a gente começou a conversar, assim, passou uma semana conversando todos os dias,
Vamos orar juntos? Vamos. E aí, no dia 12 de junho, a gente começou a orar junto. 12 de junho de 2013. Meu Deus, passada. Eu no Brasil e o Thiago aqui na Espanha. Quando foi... Nossa. Aí virou, tadinho, bateu no portal. Quando foi em julho, a gente entendeu que realmente era o que Deus tinha pra gente. E a gente Começou começou em junho e... a orar juntos, a gente começou em julho, 12 de junho. A gente começou a conversar. Maio de 2013. Junho você já tava Junho orando. a gente tava orando juntos e julho a gente oficializou. Oh, Matheus responde. E aí... Ô, filho, dá um bico, peraí. Peraí que eu sou essa mãe. Espera, respira, não pira. E aí, quando foi em 13 de julho de 2013, nós oficializamos. Eu ia para Resplendor nesse final de semana, porque onde eu morava eu falei, meu Teófilo Otoni. Então eu ia pouquíssimas vezes para casa, porque era muito longe para poder ir para lá. E aí, esse final de semana, eu estava indo para casa da minha irmã. E aí, a prima dele, lembra? A Stephanie, que eu conhecia. Ele entrou em contato com ela, pediu para ela comprar um buquê de flores e ele digitou para ela uma carta para ela escrever. E aí, quando eu cheguei na minha irmã, o buquê de flores estava lá, eu não sabia, foi surpresa. O buquê de flores. O buquê de flores estava lá. Rapaz, ele escutou fortíssimo com o buquê de flores. Com a carta me pedindo namoro oficialmente. Aí eu liguei pra ele, a gente começou a namorar. E aí começamos a namorar. Nós namoramos 5 meses à distância. O Thiago aqui na Espanha e eu no Brasil. Lembrando que a última vez que eles se viram foi eles nem tinha dado Nada. uma bitoca. Nada, não tinha nem Namoro interesse. virtual. E durante esses 5 meses nós trocamos cartas. Tá? Eu tenho todas as cartas guardadas que o Thiago me enviou, tudo. Naquela época tinha condição, gente, hoje não dá mais não. Então eu enviava a carta e a gente passava todos os dias por Skype, cara. Nossa, sim. Nem nascido eu era, brincadeira, já era nascido assim em 2012, 13, 14. 13. A gente passava por Skype, que a gente usava por Skype, assim, lembra? O Thiago de madrugada e eu de noite, porque eu trabalhava durante o dia, então eu só podia conversar de noite. E assim a gente foi. Conversando, trocando as cartas, então eu mandava carta pra ele, mandava carta pra mim, porque a gente tinha 5 cartas, né? Porque foram 5 meses. E aí no dia... Vocês mandavam uma carta por mês. Por mês. Ah, tá. E aí... Eles estavam tipo, uma carta Não, uma carta por mês. E aí quando foi dia 13 de dezembro, a gente completando 5 meses de namoro, o Thiago foi ao Brasil. Ele chegou ao Brasil com viagem de volta pra Espanha. Ele faz somente um mês no Brasil. E aí a gente se conheceu pessoalmente e tal, né? Aí teve o primeiro beijo, debaixo da chuva. Meu Eu Deus! tava chovendo muito, só que assim, não romantizem porque tava com o priminho dele. Cara, não tem como, né? Nossa, mas Na chuva. vai ver, Né? vai ver a mulher do primo. Exatamente. Ai, gente, cancela a gravação. E aí a gente tava no esplendor, então já conheceu a minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho, o Rafa nasceu nas duas, meu sobrinho e tal. E aí a gente pegou o carro e fomos pra onde? Pra Conselheiro Pena, que é a cidade onde meus pais moram. E aí lá ele conheceu os meus pais, meu irmão, meu cunhado, meu sobrinho, enfim, a gente fez um jantar lá pra ele conhecer todo mundo. O Thiago nunca me pediu namoro pros meus pais, como ele sempre pediu, ele é pedido até hoje, porque fui eu mesmo que virei pro meu pai e pra minha mãe. E falei, olha, eu tô conversando com o menino, ele mora na Espanha, enfim, contei toda a história. E meus pais falaram, olha, se você tem a consciência que tá tudo bem, você pediu a Deus, tipo, maior de idade já, tava trabalhando, então assim, meus pais foram muito... Já tinha formado na faculdade. Meu Deus, Deus, Deus. Em 2013, eu tinha 22. Ah. E aí a gente começou a namorar. E aí, claro, eu virei pro Thiago e falei assim, olha, eu acho que se você voltar pra Espanha, a gente não vai ter a condição de continuar namorando. Porque uma coisa foi antes da gente conviver, tá à distância, mas como é que a gente vai fazer? Eu não tenho condição de ficar indo lá. Você não tem condição de ficar vindo aqui. Como é que a gente vai ficar se vendo? Namoro, assim, por muito tempo não dá. E eu não tenho planos de sair do Brasil pra morar fora. Né, eu acabei de formar, pra quem não sabe, eu fiz odontologia, eu sou dentista. Eu tô trabalhando na minha área. Loirodonto. Não, loirodonto. Agora é moridodonto. E eu falei, não tenho a condição, não dá. E aí ele foi, trocou a passagem dele, ele adiou a passagem dele praticamente uns 2 meses depois, porque só podia ficar 90 dias, teoricamente, ele é brasileiro, obviamente ele podia ficar mais, mas teoricamente ele só podia, né, ficar os 90, porque só ele tinha entrado como italiano, não como brasileiro. Mas aí
O namoro continuou, aí ele viu que realmente não dava pra ele voltar. E aí o Thiago simplesmente ficou no Brasil. Aí Ele na casa dele e ela na casa dele. Não, ele não morava nem na mesma casa, não, ele morava em cidades diferentes. No princípio, ele morava na casa de um casal, de um amigo nosso, que é o Fagner. E depois ele mudou de cidade, porque ele conseguiu trabalho em outra cidade, que é Valadares. Ele foi morar em Valadares e eu continuei em Conselheiro Pena. Então, assim, foi... Nós não... A distância também isso aqui no Brasil. Exatamente. Foi tipo assim, a distância é 50 minutos. Então, nem conta uma distância. Não foi um namoro, a distância assim que, né? Fala, nossa, meu Deus. Não. A gente se via todo final de semana. Justamente, ou seja, não era uma distância, E aí, nós começamos a namorar, e aí o Thiago, né? Ele, Ai, que eu tô falando, ele fala arregou, como é que fala arregou em português? Arregou. Arrumou. Aí o Thiago arrumou a documentação brasileira dele, pra ficar como brasileiro lá no Brasil, tudo bonitinho, pra ele parar. E aí, então a gente começou a namorar 13 de julho de 2013. Quando foi? E foi assim que a gente se conheceu, tá, gente? O Thiago passou as férias no Brasil, por causa da prima dele, a gente se conheceu. Ficamos mais de um ano, ficamos um ano e pouquinho sem conversar, depois a gente voltou a conversar e assim, a gente oficinou o namoro. E aí, quando foi em 2014, a gente marcou o nosso casamento para outubro de 2015. A gente não tava nem noivos ainda. A gente já tinha dado o casamento marcado. Toma, meu amor. Ela tá ficando com sono, gente, por isso. Já tinha a data do casamento marcada. E a gente, outubro de 2014, a gente falou, a gente casa daqui um ano. 19 de dezembro de 2014, a gente ficou noivo, nós fomos noivos. E aí, também não pediu meu pai, minha mãe, a gente tava com o centro de conversão e avisou. E casamos ele vai falar que foi 2 de outubro, porque ele conta o civil, mas eu conto religioso, que foi 3 de outubro. E nós moramos no Brasil até 2020. Em janeiro, a gente mudou pra cá em fevereiro de 2020. Basicamente, essa é a nossa história, assim, bem resumidamente. E esse é outro vídeo, que se vocês quiserem saber como é que eu vim parar aqui nesse pai mais chateado. Coisa bem aleatória, graças a Então, Deus. Aleatória não, né? A minha história com o Thiago é essa, gente, assim, era o que Deus tinha pra gente, porque nunca nos meus sonhos eu pensei que eu namoraria o Thiago, quanto mais estar casada com ele. Porque, igual eu falei, quando ele foi lá, a gente se conheceu, tipo, nem aí um pro outro. Ela começando com outro cara. No seu carro, tô com Outro cara. Então foi isso. Então agora ela vai contar, eu vou pegar minha filha, eu vou ficar com ela no colo, mas eu não vou contar a história do vídeo. Em final de 2020, veio o Victor começou a me seguir no Instagram. Inclusive, meu Instagram. Bem pra frente, razão. Meu Instagram sempre foi privado. Você não pediu pra me seguir. E aí. Tô cortando. Eu tive que pôr de boa titia. A mamãe tirou a tiara dela. Aí, ele pediu pra me seguir. E eu vi que dos seguidores ele tinha muita gente em comum. Muito assim, não tipo, muita, mas tinha bastante em comum. E aí eu aceitei e comecei a seguir ele de volta. Eu vi os stories dele, mas tipo assim, na minha cabeça, toda vez que passava o stories dele, eu pensava, quem que é esse moleque? Então, tipo assim, Por que eu aceitei? Por que eu aceitei? Então eu passava totalmente. E aí, em 2021, eu recebi as fotos do meu aniversário. Não, mas eu fiz aniversário em 2020, ou em 2020. Eu vou receber as fotos só em 2021? Sim, porque eu fiz aniversário... 15 anos, tá, gente? Já tá falando. Eu fiz aniversário, a festa dia 22 de fevereiro de 2020. E uma semana depois entrou em quê? Em quarentena. E aí, tome, fechou tudo. Então, a foto era o único mesmo nosso problema. Nós queríamos sobreviver e não pegar aquele negócio. Deu na mesma que eu peguei, mas... É mesmo? Peguei, eu não peguei. Porque todo mundo lá em casa pegou, então sobrou pra mim. Ou se eu peguei, eu não tive nenhum sintoma, então não sei que eu peguei. Mas eu fiquei bem boa, tipo... enfim, não é esse o tema. Aí, em 2021, em janeiro de 2021, dia 17 de janeiro de 2021, eu postei uma foto, uma ou várias fotos, não lembro, no meu Instagram, no meu Facebook, nos meus stories, a foto de 15 anos. A foto específica que eu postei era só eu sozinha. E nada besta, né? Meu marido vai e responde. Que elegância. E aí... Eu vou ficar com o microfone na mão, porque eu vou ver se eu faço minha filha dormir, gente. Ixi.
Pode falar normal, não tem problema não. E aí ele pegou e respondeu isso, que elegância, e uns emojizinhos lá. Aí eu respondi, Nos falei, stories, né? nos stories. Aí eu falei, obrigada. Porque eu sempre fui muito seca. E aí, esse negócio de conversar com gente que eu nunca vi, eu conhecia, eu era muito difícil de dar assunto. Aí ele falou, quantos anos, né, você tem? Aí eu falei, 15, porque era em janeiro. Eu não tava mentindo a minha idade. Aí ele falou, a idade dele, eu não lembro quantos anos eu tinha, né? Tinha o quê? 18, eu acho, que nós é 4 anos mais velho, ele é 4 anos mais velho que eu. Ele ia fazer 19? Ele Não, a gente já tinha 19. Não. Ele ia fazer 20, você ia fazer 16. Isso. E aí, foi tal isso, e aí ele falou assim, parabéns. Mas eu, como eu falei, eu sempre fui muito tímida, eu não consigo, agora eu tenho que conseguir, né, porque eu virei adulta agora, mas eu não consigo pedir as coisas sozinha, tipo... O meu não foi, eu virei adulta. Eu falei pra ela pedir uma colher no McDonald's e ela não teve coragem, mas eu virei adulta. Esse nível de coisa que eu tenho que fazer, entendeu? Eu não consigo. E aí ele falou, parabéns, eu respondi, obrigada. Mas a pessoa não conseguiu nem explicar que não era aniversário dela. Não era. A foto era antiga. Não, era meu aniversário. Mas eu vou te falar, a pessoa... Ô filha, tudo bem? Gostou do microfone? Julgando horrores. Aí eu não respondi, eu respondi obrigada, ele falou de nada e morreu nossa conversa. E por aí ficou. 19 de fevereiro de 2020, eu fiz o quê? Aniversário. 2021. Eu fiz aniversário. Fevereiro de 2019, fevereiro de 2020, eu fiz aniversário. Mas eu faço história em 2021. Então 2020 foi seus 15. Eu fiz aniversário e aí o povo começou a postar, fez aniversário pelos meus stories. E aí eu lembro até os stories que ele respondeu, que foi o que a minha cunhada postou, e ele falou assim, ué, seu aniversário de novo? Tipo, você é a única pessoa que faz 2 aniversários no ano, cara. Aí eu falei, não é o meu aniversário. Não é meu aniversário. Hoje é meu aniversário. Aí eu falei, quando você me deu parabéns, eu fiquei com vergonha de falar que não era meu aniversário. E vai que ele tá me dando parabéns pela foto, gente, eu vou estar abrindo. Eu que sei. Aí ele, você... Eu falei, vai no parabéns, foi tipo assim, você tá de parabéns. Tipo, eu muito bestia. Claro, autoestima boa. Nossa, demais, lá em cima. Aí, gente, talvez eu esteja gritando, né? Eu tô no microfone muito perto, desculpa. Não tô vendo que eu costumo usar o microfone. Eu acho chique ficar segurando o microfone. Aí ele continuou puxando assunto comigo e tal, e de repente ele começou a mandar foto trabalhando nessas torres elétricas. Pra quem não viu o primeiro episódio, ela já falou que o marido dela é... Não, você não falou eletricista. Eletromecânico. Mas na época ele era só eletricista mesmo, e ele tava nessas torrezinhas assim que... De rede. Não sei se é de rede de internet, o que é? Enfim. Ele mandou, eu falei, nossa, que perigoso. que perigo. E aí a gente continuou conversando em 2021, e aí ficava isso, conversando. Meu Deus, vocês ouviram esse cara gostoso? Fechou aqui. Ai, que susto. Fechou a capinha do Foi seu dedo. A gente ficou conversando aí e tal. E nós ficávamos, nós conversávamos durante 2 semanas e ficava 3 meses sem conversar, e aí voltava e ficava nisso, e fazia muito vídeo chamada. Foi a primeira pessoa que eu fazia vídeo chamada, assim, sempre. Tipo, que não fosse amigo meu, né? Eu fazia vídeo chamada com meus amigos também. Tipo, ela estava de pessoas que ela tinha praticamente te conhecer e ela fazia vídeo chamada. Não fazia. Eu odiava fazer vídeo chamada. chamada. A gente nunca fez vídeo chamada, não sei porquê, né? Inclusive, eu nunca fez. Loucura. Enfim. Vai, consegue. Aí, continuamos ali, né, conversando, o Victor começou a namorar. Uma pessoa que não veio ao caso do nome. Só começou a namorar. Eu nem sei o nome dela. Você não lembra, né? Que ele falou. Eu não O lembro. nome dela? Ele falou da... É que a gente sempre chama ela pelo lugar que ela veio, entendeu? Enfim. Mas como que ela não vai entender esse vídeo? Não vou citar o nome dela, porque eu não sei o nome dela. Mas ela veio... Enfim, meu marido pagou a passagem pra essa menina vir. Essa menina veio, estafou ele. Gente, estafar passou a perna. Isso, passou a perna nele. E... Enfim. Começou a namorar essa menina. E eu não sabia. Porque, tipo assim... Ele não avisou a Nubia que tava namorando. Não, ele só começou a namorar e tal. Aí, quando eu vi, eu parei de mandar mensagem. Eu já tinha mandado mensagem pra ele, né? Aí, quando eu vi, eu também deixei de lado e falei, bueno, começa aí a namorar e viver sua vida. Inclusive, quando eu vi que ele tava namorando, eu falei assim, vale, nem Jesus Cristo. Babaca. Otário. Aí, foi justo, tipo, a gente faz aniversário junto. Então, eu faço 19 e faz dia 26, uma semana depois Ou que seja, não é junto.
Não é E se junto, você mas for de é meu janeiro de mês. 2026, Mês, é só uma semana de diferença. Vocês entenderam, né? Militante, é militante, essa mulher tá milita. Aí, eu mandei, gente, lá vai a besta mandar uma mensagem e falei assim, nossa, mandei um textinho pra ele. Isso em 2022, gente, 2022. Gente, 2022. Aí eu mandei mensagem pra ele, falei assim, nossa, feliz aniversário, Deus te abençoe muito, taranã, taranã, taranã. Pra quê? Pra que essa merda? Não falei que chama, não falei nada, você deixa isso claro, tá? Porque eu tinha nem como amar ele. Não conhecia? Mas Não não tinha, deixa não claro. tinha contato com mais. E nunca tinha visto ele pessoalmente, porque ele morava em Madrid e eu em Málaga. Só que a gente era da mesma igreja, né? A gente é da mesma igreja até hoje, mas tipo assim, da mesma igreja. A mesma igreja, que quer dizer, é a mesma denominação. Isso, que ele é. Obviamente não era da mesma igreja, porque não tem mais em Málaga, mas Negro, era dominicano. Vocês entenderam? Ele era da DMM Madrid, né? Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Madrid. E eu era Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Málaga. E ficou nisso. É tudo MM, né? É tudo MM. Málaga. Aí ficava a DMMM. Exatamente. Aí ele começou. Quando ele me respondeu super grosso. Tipo assim, eu nem lembro, eu acho que ele. Não sei se ele me respondeu, eu acho que sim. Deve ter falado obrigado. Ou valeu. Deve falar. Deve ter falado obrigado ou valeu. Aí, beleza. Nunca mais mandei mensagem pra ele, quer saber? 2 beijos pra você, ó. Tchau. E ele terminou com a menina. Se não é educado pra me responder, também eu não quero saber. Não, aí eu abandonei. Não falei mais nada, vi ele postando umas coisas com aquela guria. Mas, ó, já tava tipo, dane-se. Ele terminou com essa menina e ele postou uma frase que. Adolescente é triste, naquela época era triste, né? Adolescente é ótimo, tá com 20 anos na foto. Mas, tipo assim. É que ele virou gente depois que a gente casou, calma aí. Aí ele postou não sei o que, uma frase lá, mó depressiva, e aí eu sou curiosa, gente, obviamente eu sou curiosa. Aí eu falei, esse é o problema, né? O meu problema é muito Mas na verdade esse caso foi uma solução. Foi, aí eu falei assim, o que passou? Aí, o que tá acontecendo? Aí, como se não quer nada, né? Tipo, aí ele disse assim, não, é que eu tô tendo um problema no meu relacionamento. E aí eu acho que eu vou terminar com ela. E eu por dentro, tá demorando. Inclusive, tipo, eu nunca tinha namorado, eu nem sequer tinha beijado na boca de alguém. Deixar claro, né? Que ela torcia pro Não. filho do amor dele, não, tá? Não. Era bem ela não tava cobiçando o namorado dos outros, não. Isso aí. E já cai por terra agora. É por isso que nós conversávamos, nós é amigo, por isso ele me contou que tava tendo problema. Porque se você não é amigo, ninguém vai chegar em você e falar assim, não, você não tem problema no relacionamento. Não vai se abrir desse jeito, né? Aí, só que eu tava, tipo, quase terminando com a menina, né? Aí eu falei assim, nossa, por quê? Aí ele explicou lá, que eu não lembro, acho que a menina tava se afastando dele. Aí a menina tava extorquindo ele. Ele só não sabia. Ele só não sabia. Aí, ele me manda o seguinte áudio. Depois de um tempo, eu acho que depois de ele ter terminado com ela, ele falou assim, o meu problema é que eu tô demorando muito pra começar a namorar com você. Eu falei, E nessa época você já tinha namorado falecido? Não, né? Calma, se Quando que a gente tá? Deve ser 2022. Ok, não, começo de 2022. Desculpa. Eu adiantei. E aí, em julho, foi julho de 2022, teve um congresso em Madrid. E quem foi nesse congresso? Joe Persone e minha igreja. E aí fomos, e eu mandei mensagem pra ele. Eu tava solteira, ele tava solteiro. Porque era na igreja dele o congresso. Porque era na igreja dele. Eu falei assim, nossa, eu tô indo pra Madrid. Como quem não quer nada. E aí ele falou assim, é nada. Porque o marido tem uma maneira de falar é nada pra tudo. Gente, olha, quem conhece o Vitor sabe que essa frase define ele. É nada. E ele vai colocando potenciador na voz, dependendo do que ele vai falar. Aí ele, é nada. Eu falei, sim, a gente foi convidado pela Comunidade de Jovens e vamos... Eu, na época, já era líder de jovens. Eu já era líder de jovens, então eu fui juntamente com o líder de jovens pra ir, né, no congresso. Mas meu irmão, minha cunhada e... Enfim, os jovens... Não, quem líder de jovem fui eu fui sozinha, eu fui representando o líder de jovens. Ou ele foi? Não lembro também. E aí, gente, eu lembro exato momento... Esses são muitos detalhes, gente. Eu lembro exato momento que a gente foi. Confesso que quando eu fui, o querido, desquerido... Falecido? O falecido já estava, né, na minha igreja, mas a gente não tinha nada. Não tinha nada e a conversa
pra mim, a minha pessoa não passaria de nada mais o que eu pensava. Porque também era uma diferença enorme de idade. Eu acreditava que meu pai não ia deixar. Então, tipo, eu não tava... Tipo assim, cara, deixa eu deixa ele me levar. Eu não tava... Eu confesso que eu acho que muito crente eu não tava, não. Mas enfim, não tem cada pessoa... Eu tava que nem Sara, querendo apressar os planos de Deus na minha vida. E eu sempre falei, nossa, meu Deus. Eu falava pra todo mundo que eu conhecia falava que eu ia casar com alguém que cantasse e tocasse. E pregasse, mas o meu foco era a pessoa que cantasse e tocasse. O mistério do louvor. O meu foco era esse. O pregar era um extra. Um plus. Um extra. E adivinha quem encaixava nesse negócio? O Victor. É nada. Não, é nada. Justamente no tocar e cantar. Tô vendo o horário que eu tenho que buscar uma criança na escola. Não, eu ainda tenho tempo, tem meia hora e meia. Cantar e tocar. Então, tipo, o Victor tocava bateria, tocava... Eu não sabia naquela época que eu tocava bateria, descobri depois que nós casou. Mas enfim, que ele tocava... Ele foi um dia do não, ele falou assim... Quando eu já tava noivo, ele você sabia que eu toco bateria? Eu falei, você toca bateria? Como você toca bateria? E eu vi ele tocar bateria, foi passada, né? Passada, chocado. Nem sabia. Aí ele toca violão, toca guitarra, toca teclado, então tipo, ele canta. Eu falava... Ele não pregava na época, então, tipo, o plus... Hoje ele prega. Hoje... Mas vamos agradecer hoje ainda? Fui pra Madrid, o Victor foi o caminho todo, mandando mensagem pra mim, perguntando como eu tava e tal. E nossa, meu coração, vamos ver seu Victor! Eu lembro exatamente. Até então, vizinha nossa, mas pessoalmente, tá, gente? Eu jurava que ele não ia aparecer, que eu tava conversando com alguém, com um velho. Um fake. Um fake, bem fakeado, entendeu? Eu tinha certeza disso. E aí ele apareceu lá na igreja, eu lembro que ele entrou com uma calça jeans larga, aquelas calças jeans que ele usa, né? A cargo, e uma blusa qualquer, que era uma branca. E depois ele trocou pra blusa do Congresso. Gente, meu coração, naquele momento, passava a boca. Nossa, eu morria, tava assim... As borboletas na barriga. Não, depois quando eu descobri que não é borboleta, é que cocô para no intestino. Fui lá no Instagram. Não sei se é isso. Fala que as borboletas que a gente sente é o cocô para no intestino. Ah, não, é meu borboleta mesmo, é meu romântico. Não, para que a gente, enfim, como parou, né? Tá doido? A gente, ele veio, né, me abraçou e tal, e eu sempre tive o cabelo muito longo. E na... Achando que eu no bicho cabelo curto. Não, ele não vai ver, não. Só de franja. Só suas merdas que vai fazer na vida. Aí ele olhou pra mim, ele passou a mão na minha cara e falou assim, você sabia que uma profeta falou que eu vou casar com uma mulher com cabelo longo? Olha que vagabundo, gente. Nossa, hoje eu lembro da ódio disso, porque eu descobri coisas depois, entendeu? Enfim, vi o Victor, sentou do meu lado, conversou comigo. Depois ele foi para outro lado conversar com outras gurias, porque ele era um cafajeste. Meu Deus. Aí, como é que ela fala do marido dela? Hoje eu falo assim, porque hoje eu sou casada, né? Mas enfim. Porque Deus muda as pessoas. Deus mudou eu e mudou ele. Exatamente. Resumindo, voltamos. O trabalho se transforma. Voltamos. Não, tu voltou, né? Eu voltei. Ele continuou em Madrid. Ele continuou lá. Aí um dia ele tocou a guitarra, né? E eu pensando, oh Deus, se o senhor quiser, eu quero. A tua vida preparada. Eu devo tudo assim. Lembrando. Isso foi em 2022, né? Isso, 2022. Não fiquei beijando na boca, não tinha feito nada. E aí, ele falava sempre, eu vou ser a primeira pessoa que você vai beijar. Não tinha feito nada hoje. Não, obviamente. Corta que não foi, mas enfim. Aí, eu voltei. Eu voltei pra Málaga. Isso. Vai. O congresso foi dia 21, 22. De julho. Julho, né? Julho. E aí, que base, a gente só foi no sábado e voltou no sábado mesmo, né? Meu irmão foi dirigindo e voltou, a gente foi e voltou no mesmo dia. Acordamos, né? Eu, meu irmão, minha cunhada, a mãe da minha cunhada e fomos todos pra igreja. No domingo. Aqui em Málaga já. Aqui em Málaga. E aí, né, eu fui ter passou o caminho todo mandando mensagem pra mim, né, que tal, foi muito bom me conhecer. E mandou eu avisar quando eu chegasse em casa. Beleza, né, avisei, acho que eu tô conversando. Aí, né, tem o ser humano lá.
Falecido. Gente, é um processo porque nós Não. falecido. Não, gente, eu já expliquei no primeiro vídeo. A gente fala falecido porque foi o passado da Núbia, entendeu? Não, Não, tem porque o cara mais. tá super vivo. Tá super bem. Nós não desejamos nada de mal pra ele, ao contrário. Inclusive. A gente já falou que o Vitor e ele trabalham juntos várias vezes. Tá tudo certo, tá? Nada contra você. Pra deixar bem claro. Eu também falo falecido dos meus ex-namorados, tá tudo bem, então todos eles estão vivos. Mas já foi só pra explicar, né? Porque eu vou me militando, falou assim, nossa, não tem nenhum podcast, Não. Só a gente fala falecido porque é do passado, só vou por ficar isso. citando seu nome. Exatamente. Aí, eu postei uma foto com o Vitor. Postei uma foto com o Vitor nesse dia, nós parecendo bebês. E no meu horário, gente. Não vou lembrar. Depois Eu eu não mostro. tô na cabeça. Aí, cheguei, né, na igreja e tal, sentei lá da minha cunhada, a gente tava tendo uma gincana dos jovens, então os grupos tinham que apresentar coisas e tal, e nós foi lá e acabou o culto. Conversei com esse irmão e tal, mas eu tava conversando com o Vitor de boas, porque eu tava solteira, não tava devendo nada pra ninguém, já para deixar isso bem claro. Voltei pra casa. Tava conversando, te conhecendo. Tava fazendo nada demais você conversar. Meu pai mandou mensagem, meu pai foi me buscar. E eu acho que meu pai foi em Quirola. Não sei o que meu pai foi em Quirola, meu pai falou assim, hoje nós vamos lá no Porto de Málaga, né? O Porto de Málaga, porque lá que é... Porto de Málaga, sabe onde é o Porto de Málaga, né? E aí, ele falou assim, chama o rapaz pra ir, que é o falecido. Uhum. Eu ia falar que não, meu pai tava falando. É uma filha obediente. É uma filha obediente que não sabe falar. Gente, eu não sabia pedir um copo de água fora de casa. Quanto mais falar não pro pai. Falar não com meu pai, eu nem falava, eu não sabia o que falar. Então eu falei, mandei mensagem pra ele. Aí ele falou assim, vamos sim. Aí a gente foi. Oh, mas não fez nada com isso. A gente foi, aí ele foi com a gente no carro. Aí. Deus. Aí saiu do carro, ele pegou na minha mão. Gente, pra mim era. Eu peguei a mão dele, pegava a mão dele assim, ó. Com medo que meu pai chamasse minha atenção. E, tipo assim, passando mal. No final, ele chegou na minha mão e falou bem assim: eu queria namorar a Núbia. Foi bem assim, no estacionamento do estacionamento do parque, né? No estacionamento do parque. Em português é estacionamento. Eu ia falar no estacionamento do parque. Não, não dá. Aí, no estacionamento, ele falou assim pra minha mãe, queria namorar a Núbia. Gente, você sabe que a minha mãe é uma portuguesa aqui. E tipo assim, cara, ele não tinha nem conversado com a Núbia a respeito. Não. Tá entendendo? Foi tipo assim, ele falava... Não é aquele negócio tipo, não, a gente vai namorar, nem nada, sabe? Eu vou conversar com seus pais pra isso, não. Só tirou coragem do outro tinha e falou com minha mãe mesmo assim, fala com o pai dela. Curta e seca, não falou mais nada. Aí ele entrou no carro e começou a falar meu pai citou todas as minhas irmãs, os relacionamentos delas, pra chegar em mim e falar bem assim. Olha as palavras que meu pai usou. A Núbia é uma criança, a diferença de idade de vocês é muito, são 10 anos de diferença, né, que a gente tinha. A diferença de idade é muita, mas se você acha que você quer entrar nisso, boa sorte. Pronto, essa é a minha resposta do meu pai. E tipo, a Núbia chocadíssima, porque ela achou que o pai dela jamais ia liberar ou aceitar. Eu jurava que meu pai ia falar que não, que tinha acontecido um ocorrido antes, então... Esse eu não conto, nem que vocês me paguem pra contar isso aí. Melhor. Esse aí foi um processo grande. E aí, aconteceu isso e meu pai aceitou. E comecei a namorar. Quando eu comecei a namorar, automaticamente eu parei de conversar com o Vitor. Já não falei mais com Eu ele. conversar com os amigos também, porque ela não me contou que ela namorando. Eu tive que descobrir por fora. Eu não tive coragem de contar pra Samara que eu estava namorando. Eu comecei a namorar pra ele falar com o Vitor. E esqueci o Vitor. Tipo, ele continuou vivendo a vida dele, eu continuei vivendo a minha. Peraí, uma criança fala. Fala. Fala, mãe. Mas você tava fazendo? Fala. Eu queria... É só fazer que para. Pode falar. Aí, o que eu tava? E aí, você pode conversar com Parei de ele, conversar com ele. você tava namorando. Eu tava namorando, a gente parou de conversar. Teve um retiro de jovens. E aí o Vitor veio nesse retiro. Então, tipo... Só que eu acho que esse já foi em 2023. Eu não vou lembrar. Eu não lembro se já foi em 2022 ou 2023. Eu acho que não, foi em 2023. Em 2023 teve um retiro. E o Vitor veio, né? Mais uns jovens de Madrid.
E aí eu recepcionei eles, né, e tal. E nisso, Pode falar. eu me perdi. E nisso... Você namorava, certo? Não, assim, e aí eu tava namorando, né, o ser humano. Meu Deus, gente, deu um branco. E o Victor chegou. Eu lembro exatamente do que eu sentia quando o Victor chegou. Porque, pra deixar claro, foi um relacionamento muito turbulento. Era muito turbulento. Muito turbulento. Então, tipo assim, quando o Victor chegou, ele morria de ciúmes do Victor. E aí, quando o Victor chegou, ele tava dormindo, ele me deixou. Ele tinha o costume de me deixar muito sozinho, então eu tava lá com os jovens lá. E o Victor chegou, recepcionei não só o Victor, recepcionei todos os jovens. E teve o culto, e depois do culto, acabou que eu e o Victor teve uma ministração junto. Não porque nós ensaiamos pra nada, não. Ele cantou, eu fui coisar. Eu fui pegar o microfone e a gente ministrou uns louvores juntos. E ali acabou. Ali foi de arrasta pra cima o ódio que o outro tinha pelo outro, entendeu? Aí o falecido falou, opa. Aí ele brigou comigo porque eu tava supondo ele, eu tava sentada com o meu marido sozinha. Só que eu acho que ele ignorou a existência do meu irmão, né? Meu irmão tava lá sentadinho, branco daquele jeito, sentado ali. Eu acho que deve ter sido ignorado. Aí acabou o retiro, né? Eu tirei uma foto com o Victor, né? Nós estávamos jogando e tal. O Fábio já tava dormindo. Ou ele disse que tava dormindo, eu não sei. E aí eu tirei uma foto com o Victor. Aí o Victor me mandou todas as fotos que ele tinha do retiro e mandou pro meu celular no dia que nós fomos embora. Aí foi uma briga desgramada também. Isso não vem ao caso. Resumindo, parei de seguir o Victor parou de me seguir. A gente cortou a amizade total depois desse retiro, não conversava nem nada. E ela tá rindo porque eu tô com a câmera ele tá bem assim pro Thiago. E aí a gente terminou. Eu e o falecido. A gente terminou. E nisso que a gente terminou, teve um culto. E quem veio? O Victor. E aí a gente voltou a conversar. Eu e o Victor. Mas eu já tinha terminado. Voltamos a conversar. Não durou muito, voltei de novo, porque não erra uma, erra todas. Ela voltou com o falecido. Voltei com o falecido. E aí, bloqueei o Victor de novo. Não bloqueei, parei de seguir o Victor. E tal. Parei de seguir o Victor. E aí, esquece, nunca mais falei. Isso aí foi no final de 2023. Não falei mais com ele. Até chegar maio de 2024. Porque minha irmã foi embora em abril. Uma semana depois da minha irmã ir embora, eu acho. Não lembro. Por aí, a gente terminou, eu e o falecido. Oficialmente, sem volta, sem nada. E aí, eu tava tão depressiva porque minha irmã tinha ido embora, porque era o meu raio de luz, a minha vida, tipo, cu e cueca. É a alma gêmea. Eu tava tão triste que, tipo, terminar com ele não me deu tristeza. Eu tava mais triste que o meu irmão tinha ido embora. Exatamente, porque a sua alma gêmea tinha ido embora. E aí, nada me deixava mais triste. Então, tipo, terminou, eu falei, amém. Cada um pro seu caminho. Deus sabe tudo. Só que como eu já tinha terminado uma vez, pra mim era muito feio terminar de novo e voltar. É horrível pra minha cabeça, eu acho ridículo. Com todo respeito, você faz isso, você fez isso, você continua fazendo. Mas pra mim não dava. E aí, eu, né, falei, não quero mais. Ele tentou, mas eu falei, não posso, entendeu? Porque eu vou Pra mim deu. Chega por hoje. Eu vou estar brincando com você e eu não quero isso. Então, por favor. E brincando com seus próprios sentimentos também, brincando né? com isso. E aí, depois de um tempo, eu falei assim, gente, e o Victor? Porque as pessoas querendo ou não falavam muito do Victor pra mim. Eu tentei o Victor, sempre Eu não falava, porque eu ainda não sabia do Victor. Calma, Luizinha, respira no pila. E aí, eu fui pra férias com meu primo, uma amiga minha e outra amiga minha. Foi em julho. Não, foi em maio, a férias aqui. Ok. E aí o Victor tinha postado uma foto pregando. E ela pegou uma celular e mandou um foguinho. E o Victor não respondeu. Aí eu eliminei pra mim essa mensagem pra eu não ficar vendo que eu tinha mandado essa bosta.
Então eu eliminei. Então, Então, foi nem você que mandou. então eu não tinha nem como provar. Pra eu não ficar vendo que ele não me respondeu. Aí eu postei uma foto e ele foi e respondeu. Que fotão. Porque era uma foto em cima do público, a foto realmente está muito bonita. Aí eu falei assim, obrigada. Aí ele, isso era meia-noite, eu gostei. Você tá acordada? Não, tô te ajudando a dormir. Aí eu falei, sim. Aí eu falei, a pergunta é, por que você tá acordada? Porque ele sempre dormiu muito cedo. Aí eu fui pegar água, mas já vou voltar a dormir. Boa noite. E foi isso. Aí, ou isso foi antes? Não, foi antes. Foi depois, gente, desculpa. Aí, pra eu voltar a mandar mensagem pra ele, eu cheguei, eu tava conversando com uma irmã da igreja, e a irmã falou assim, Nubia, vamos voltar a conversar com o Vitor hoje. Eu falei, não tem coragem de mandar mensagem pro Vitor, eu tinha mandado um texto desse tamanho pro Vitor, falando que eu ia voltar com outro cara, como que eu ia falar pro Vitor, que já tinha terminado, eu ia voltar com essa Aí ela disse assim, você vai usar o congresso. Aí eu mandei o texto, oi Vitor, tudo bem? A paz do Senhor. Rodou. A paz do Senhor. Acaba que, então, eu queria cantar um louvor. O tema do congresso é identidade. Eu falei, eu queria perguntar se você podia cantar aquela música Identidade do Anderson Freire pro da Carla comigo. Tá querendo? Tá podendo? Aí ele disse, oi, posso sim, se não for arrumar problema. Vagabundo, ele sabia que não ia arrumar problema nenhum. Aí eu falei, não, de boa, tranquilo. E aí a gente voltou a conversar, ele falou isso do que faltava e tal, até ele ter coragem de perguntar se realmente tinha terminado o relacionamento. E aí eu falei que sim. Tô falando de minha filha, gente. E aí a gente conversou, até chegar... Conversou. Até no congresso, o pastor que veio pregar, ele foi agradecer, né, e tal, e ele citou meu nome. E o Vitor estava traduzindo. E aí ele falou a seguinte coisa, ele disse, Nubia, eu tenho muita curiosidade de saber com quem você vai se casar. Porque a pessoa com que se casar ela tem que seguir muito o seu ritmo. Porque você não é normal. Não sei se você estava me ofendendo. Não. É no sentido de que, cara, você tá sempre participando, é muito participativo de todas as coisas. E aí, você não é normal. Aí ele, que Deus te guarde, Deus te cubra. E todo mundo, automaticamente, a igreja inteira olhou pro Vitor. Foi um negócio assim que parecia que sabia que era o Vitor. Que era o Vitor. E aí, depois disso, todo mundo, Nubia, você e o Vitor se combinam muito. E nessa época, o Vitor virou pregador. Então, o plus de cantar, tocar e pregar chegou nele. E aí eu falei, Deus, eu tô preparada. Se o Senhor quiser, eis-me aqui. E Deus quis. E aí, gente, nós começamos a namorar com 3 meses de namoro. Em dezembro nós começamos a namorar dia 17 de agosto. Dia 7 de 2024. E dia 7 de dezembro ele pediu em casamento. Aí nós E 5 de setembro de 2025 nós casamos. E aí agora estamos mais unidos e amigos. E é isso. Acho que de forma... Bom, a minha forma foi bem mais resumida. Sim, aquela sabe falar vai ser resumida, eu não dou conta. Mas é isso, assim que nós conhecemos nossos digníssimos maridos, o Thiago e o Vitor. Bom, eu tenho 10 anos de casada, não sei se eu falei isso, né? Eu tenho 10 anos de casada, vocês viram que a gente tem uma filhinha de 5 meses. E a Nubia tem 7 meses, né? 7 meses de casados. Gente, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, curtir, isso aí, comenta e compartilha. E ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo. E, como eu falei, se vocês quiserem, vídeos novos toda semana. Vamos tentar, né? Não vou prometer nada porque nós prometemos muito e daqui a pouco, mas... Exatamente. E é isso. Então eu vou levar a conta da minha filha. Que eu tenho que ir embora, eu não sei como eu vou chegar lá. É 23, eu tenho que subir o voo. Gente, um beijo e até mais. Tchau!